Salve, salve, galera tricolor! Sérgio Marcondes trazendo mais um vídeo para o canal Tricolaço. E no dia de hoje o São Paulo jogou fora de casa, foi até o Rio de Janeiro, no Engenhão, enfrentar a equipe do Botafogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? E infelizmente não teve êxito, acabou saindo derrotado por 2-1, né? Um jogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde era muito importante vencer. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, campeonato longo, campeonato por pontos corridos, né? Então sempre é importante somar pontos, principalmente fora de casa, né? Então até mesmo um empate seria um bom resultado pelo fato de estar jogando fora de casa. Mas infelizmente São Paulo não teve a força, não teve a ação necessária para conseguir aí fazer frente à equipe do Botafogo, né? E arrancar pelo menos o empate aí jogando fora de casa. Vamos falar um pouco sobre o jogo, né? O Rogério Ceni optou por manter praticamente a mesma formação do último jogo, né? O mesmo esquema tático, vamos dizer assim, né? Embora eu não consiga enxergar padrão de jogo no São Paulo, mas o Rogério Ceni tem procurado manter aí a equipe com a formação de 3 zagueiros, né? Então lá, o Rogério Ceni veio novamente aí com a escalação com o Rafael no gol. O trio de zagueiros foi o Arboleda, o Alan Franco, e dessa vez ele improvisou o Rafinha na zaga, porque o Beraldo se machucou no último jogo, né? Então não apresentava condições de jogo. Eu achei até que, de repente, o Alan Franco pudesse não jogar hoje e o Diego Costa, né, voltando a ter a titularidade da posição, porque ele estava lesionado, mas no último jogo já teve a oportunidade, acabou jogando. E no meu ponto de vista, o Diego Costa tem muito mais condições, é muito mais jogador do que o Alan Franco. Alan Franco, para mim, é um jogador fraco, é um jogador lento, é um jogador que não tem altura e não é bom também nos cabeceios, em jogadas dentro da área para fazer o corte dentro da área, não é bom. Perde muito na corrida para os atacantes, né? É um jogador lento. Então eu acho que o Diego Costa é um jogador mais jovem, um jogador mais ágil, mais rápido. É um jogador que tem mais condições aí de ser o titular da posição, junto com o Arboleda ali e talvez o Beraldo, né? Alan Franco, no mínimo, é um reserva aí mais ou menos ainda. Não coloco nem como um bom reserva, é o meu ponto de vista. Né? Não gosto desse jogador. Mas enfim. No meio de campo, o Rogério Ceni continua aí com o Gedson Mendes e o Rodrigo Nestor. Nas alas, o Michel Araújo e o Wellington Rato. E no ataque, o Luciano, o Caleri. E hoje ele colocou o Caio Paulista, né? Não pôde jogar com o Erisson, que é o que vinha sendo o titular da posição, porque existe uma cláusula contratual, ou melhor, uma multa, né? Contratual entre o São Paulo e o Botafogo, e caso o Erisson fosse jogar hoje, como ele era jogador do Botafogo, São Paulo teria que pagar um bom valor em dinheiro, aí, uma multa, né, para que o Erisson pudesse estar atuando. Então o São Paulo optou em não colocar o Erisson, ele nem estava no banco de reservas hoje, né. Então, como eu disse, o São Paulo já começou sendo bastante pressionado desde o começo do jogo, né, é normal também o time fora de casa, né, o time que está jogando em casa, melhor, junto da sua torcida, botar bastante pressão mesmo. Só que é o seguinte, né? Logo no começo do jogo, aos 4, 5 minutos, São Paulo acabou sofrendo já o seu primeiro gol, né? Numa jogada onde o Rodrigo Nestor, pelo lado esquerdo da defesa, acabou colocando a mão na bola, uma bola que, no ponto de vista, estava se direcionando ali para a lateral, mas tentou sair jogando e colocou a mão na bola, uma falta desnecessária, acabou gerando uma falta perigosa para o Botafogo, onde ali um cruzamento ali na entrada da área, né, pelo lado direito, bola parada, jogada aérea, cruzamento na área, encontrou o atacante do Botafogo lá que cabeceou praticamente livre, né? Na marcação dele tava o Rafinha e o Alan Franco, que nem eu falei, o Alan Franco ruim demais, do meu ponto de vista, para fazer os cortes de cabeça. O Rafinha também jogador baixo, né? A Arboleda tava cobrindo o segundo pau, a bola veio praticamente ali do primeiro pau para o meio da área. Infelizmente o zagueiro do Botafogo cabeceou ali praticamente livre e abriu o placar. Jogo ruim também, no meu ponto de vista, né? Um jogo tecnicamente muito fraco por parte das duas equipes, né? Tanto que o São Paulo, nos primeiros 15 minutos ali, não conseguiu nem sair do campo de defesa. Estava sendo amassado mesmo pelo Botafogo. E na sua primeira jogada de ataque, por volta dos 14 minutos, o São Paulo atacou pela primeira vez e conseguiu fazer o gol, né? Numa jogada ali onde o Caio Paulista conseguiu escapar pela esquerda, fez um cruzamento na área, encontrou o Caleri dentro da área, né? O Caleri sempre bem posicionado, briga muito ali para conseguir um espaço, só que ele não conseguiu o domínio, a bola veio cruzada, bateu nas pernas deles ali, praticamente estava indo para a linha de fundo. O Luciano fez um grande esforço, conseguiu evitar a saída da bola, a bola sobrou ali novamente para o Caleri, fez praticamente o passe para o Caleri de volta ali, pelo meio da área ali, próximo já a linha do gol, e o Caleri teve a obrigação só de empurrar ali praticamente sem goleiro para marcar o gol, né? E aí o gol de empate do São Paulo. O Luciano nessa jogada aí, como eu disse, ele teve que se esforçar muito para evitar que a bola saísse pela linha de fundo. Ele fez o passe ali meio que caindo
para conseguir encontrar o Caleri dentro da área e acabou sentindo ali sentindo a coxa esquerda nesse momento, né? Então ele continuou jogando, não saiu do jogo, continuou atuando por todo o primeiro tempo, mas no segundo tempo o Rogério Ceni já optou em não voltar com ele atuando, né? Já fez a substituição. Então, quando acabou o primeiro tempo, no segundo tempo, no início, o Rogério Ceni já deixou o Luciano no banco e colocou o David no lugar dele, né? Primeiro tempo, praticamente aconteceu isso, cara. Não teve muitas outras jogadas, né? Um jogo bastante truncado pelo meio ali, um jogo, como eu disse, tecnicamente fraco por parte das equipes, muito brigado pelo meio de campo, sem muitas ações. São Paulo fez algumas alterações, né? No segundo tempo, como eu disse, o David entrou já diretamente no lugar do Luciano. Depois, mais à frente, o Rogério Ceni, ele tirou os dois meio-campos, né? Tirou o Rodrigo Nestor e o Gedson Mendes, colocando o Pablo Maia e o Alisson, né? E depois o David entrou no segundo tempo, mas depois numa jogada ele acabou sentindo também uma lesão e o Rogério Ceni precisou tirar ele, então ele entrou no segundo tempo, mas por volta aí dos 25 minutos mais ou menos ele teve uma jogada ali onde sentiu o joelho e em virtude da lesão o Rogério Ceni teve que trocar, né? E acabou tirando o David também ali, colocando o Marcos Paulo, dando mais uma oportunidade pro Marcos Paulo. E a última substituição que o Rogério Ceni fez no segundo tempo, ele tirou o Wellington Rato e colocou o Gabriel Neves para jogar, né? Um jogo sem muita criatividade. Como eu disse, observei, fiz uma crítica do Alan Franco aí, e realmente no segundo tempo ele já fez uma outra jogada ali, um erro de passe pelo meio que acabou dando uma oportunidade do Botafogo fazer o contra-ataque e chegar até uma finalização perigosa no gol do Rafael. O Lucas Perry, que é o goleiro que revelado pelas categorias de base do São Paulo, ele tá como titular no Botafogo, né? E até os comentaristas do canal que eu tava assistindo o jogo disseram que ele fez um excelente campeonato carioca pelo Botafogo, salvando o Botafogo realmente em muitos jogos aí da derrota. E no jogo de hoje o São Paulo, por volta dos 35, 36 minutos do segundo tempo, teve duas chances, né, realmente de fazer o gol da virada. Uma com o Caio Paulista, ele recebeu a bola ali pelo lado esquerdo, fez uma finalização cruzada, finalização forte, né, praticamente dentro da área ali também. E o Lucas Perry fez grande defesa. E depois o Caleri teve a oportunidade de receber uma bola na linha de fundo ali pelo lado esquerdo, acabou tocando para trás, encontrando o Marcos Paulo dentro da área, que também finalizou forte. A bola deu uma quicada antes, subiu, o Lucas Perry ainda buscou e fez a defesa, né? Então essas duas oportunidades realmente claras de gol por parte da equipe do São Paulo, mas o Lucas Perry atuando conseguiu fazer as defesas e salvou o Botafogo de levar a virada do São Paulo. E é isso, pessoal, o resumo do jogo praticamente foi esse, né? Eu percebo que esse campeonato aqui vai ser bastante difícil realmente, né? O São Paulo, acredito que não tem time aí para brigar por título, infelizmente, né? A gente sempre torce para vencer, a gente sempre torce realmente para que tenha o melhor desempenho possível, né? Nós queremos comemorar títulos, mas eu acredito que com essa equipe, pelo Campeonato Paulista que o São Paulo desempenhou, pela atuação do São Paulo no Campeonato Paulista, por esse primeiro jogo agora aqui também, pela falta de padrão de jogo também da equipe do Rogério Ceni, né? Eu acredito que o São Paulo, se brigar por conseguir uma vaga na Libertadores aí nesse campeonato, aí já vai ser um grande resultado, né? Já vai ser uma grande conquista. Infelizmente, é isso que a gente tem, que a gente sendo bem realista, né? Observando o futebol do São Paulo, é praticamente isso. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro tem outros times muito fortes, né? Que estão disputando aí também. E muitos jogos fora de casa, é difícil jogar fora de casa. E infelizmente também os times pequenos, né? Até os times pequenos já não respeitam mais o São Paulo como antigamente, né? Todo time aí, quando pega a equipe do São Paulo, já sabe do histórico dos últimos anos aí, e os caras vêm com vontade mesmo, acreditando que tem condições de fazer frente à equipe do São Paulo, né? Eu não sei qual que é o problema do São Paulo, não sei qual que é o problema desse time, mas se é somente problemas internos, né? A grande questão é que o time realmente não consegue desenvolver o futebol dentro de campo. O Rogério Ceni não consegue fazer esse time jogar, já praticamente há 2 anos aí à frente da equipe, né? No comando da equipe, e não consegue encontrar um padrão de jogo para esse time. Tá ficando bastante difícil, né? No papel, eu acho que o São Paulo não tem um time tão horroroso, tem alguns nomes bons, né? Tem alguns nomes que, por exemplo, o Wellington Rato, que veio como reforço, o ano passado teve um grande desempenho pela equipe do Atlético Goianiense, né? Realmente era um dos principais jogadores da equipe do Atlético Goianiense, se não o principal jogador da equipe do Atlético Goianiense. Fazia muitos gols e não consegue desempenhar o mesmo futebol jogando pelo São Paulo.
né? Eu não sei se a questão está somente no Rogério Ceni, se é pelo Rogério Ceni, porque eu vejo que o grupo, a gente escutou muito nas mídias aí noticiando que o Rogério Ceni teve briga com o Marcos Paulo, né? Parece que teve algum problema com o Luciano também recentemente. O ano passado a gente sabe que o Patrick também saiu, acabou jogando agora pelo Atlético Mineiro e acabou deixando o time por conta de desentendimento com o Rogério Ceni também, né? Ouvi alguns rumores também que o São Paulo parece que depois que finalizou o Campeonato Paulista iria ter novamente uma temporada, né? Ali uma concentração no CT de Cotia, né? Onde a equipe ali ficaria se preparando ali para as próximas competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, e acabou que o time não foi lá ficar reunido. Acredito que preferiram realmente treinar realmente no CT da Barra Funda e depois todo dia ir cada um para suas casas, não ficar internado ali. Eu tenho percebido aí, imagino, né, pelo que eu tenho acompanhado nas notícias, o Rogério Ceni deve ter perdido a equipe, o Rogério Ceni deve ter perdido os jogadores, né, não deve estar tendo mais o controle, os jogadores não estão mais querendo correr pelo Rogério Ceni, né? Então assim, a gente não tá aqui para querer ficar criticando somente também, né, o treinador, né, dizendo que, até mesmo porque o Rogério Ceni é um grande ídolo aí da história do São Paulo, né, mas que infelizmente como treinador não tem conseguido desenvolver um bom trabalho no São Paulo, né, não tem conseguido realmente fazer o time do São Paulo jogar. Então, não sei se é o momento do Rogério Ceni sair, se já deu o que tinha que dar, né, eu acredito que, sei lá, cara, chega, né, precisa mudar alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, e aí vai esperar o quê? Vai esperar o São Paulo de repente ter um clássico, né? O time de São Paulo perdeu um clássico para o Rogério Ceni poder cair? Será que é isso? Primeiro clássico do ano aqui, o próximo clássico é contra o Corinthians, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Se não me engano, no dia 14 de maio. É o primeiro clássico. Então já vamos ficar atento a essa data aí, pessoal. 14 de maio, clássico contra o Corinthians. Vamos ficar de olho aí se não vai ser essa data aí, a data da queda do Rogério Ceni. Se for, aqui nesse canal novamente nós vamos comentar e vamos falar, olha, lembra que nós já comentamos e foi dito e feito. Beleza, pessoal? Vamos esperar o próximo jogo, vamos trazer mais vídeo, vamos trazer inovações também para o canal. Peço para vocês que gostaram do vídeo, que estão acompanhando aí, que faça o seu comentário, né? Se inscreva no canal, dê o seu like aí, tá bom? E até a próxima, a gente vai voltar a falar novamente, beleza, galera? Tamo junto!